amado, teu servo, Pai, que está se dispondo a trazer a tua palavra, Pai. Eu peço para o Senhor, unja os teus lábios, unja a tua mente, o teu coração, Pai, para que a tua palavra, Senhor, saia da boca dele com poder e com vida, Senhor. E que nos alimente, Pai, através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, deixamos nas tuas mãos, Senhor, a vida do teu filho amado, pastor Sérgio. Aleluias. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sempre. Nesta noite. Glória a Deus. Semana passada eu lancei um desafio para o meu querido Diácono Sérgio. Falei, Diácono Sérgio, não é o seguinte, tu vai trazer a primeira leitura semana que vem. Né, e eu vou ministrar em cima daquilo que você ministrar. Ele olhou para mim, amém. O que ele não sabe é que quando você vive no Espírito, numa igreja onde o Espírito Santo é o líder supremo, e as coisas se encaixam mesmo que você não converse, mesmo que você não combine, as coisas, Deus, ele faz as coisas como tem que fazer. Amém? Amém. Eu quero usar o mesmo texto que o Diácono Sérgio usou hoje. Romanos, livro de Romanos, cartas aos Romanos, capítulo número 4. Amém? Amém. Aleluias. 4:17. Romanos 4:17. Quando vocês acham, vou tomar um pouquinho de água. Romanos 4:17 diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amém? Quero que vocês prestem atenção nessa parte final do versículo, diz assim: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amém? Amém. Então eu quero que os irmãos prestem atenção no versículo, no capítulo, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ele diz assim, Efésios 3, 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Amém? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Amém. Amém? Amém. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Eu quero que os irmãos abram. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Amém? Amém. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? Amém. Pelo seu divino poder, nos deu tudo. Amém? Amém. Irmãos, uma das coisas muito importantes que nós temos que ter na nossa vida é uma intimidade com o Espírito Santo. Amém. E muitas vezes nós estamos deixando passar a nossa vida espiritual de uma maneira em que nós não estamos dando o lugar que deveria dar para o Espírito Santo. O Espírito Santo, em toda a criação, em tudo que Deus fez, desde Gênesis até Apocalipse, foi o Espírito Santo que fez. Amém. Nós falamos de Deus, nós falamos de Jesus, mas pouco nós comentamos sobre o poder ativo de Deus, o poder que faz todas as coisas vir do nada à existência de alguma coisa. Amém. Porque quando Deus ele dá uma ordem no céu, na criação do mundo, ele fala assim: faça-se a luz,
Quem criou a luz foi o Espírito Santo. Faça a divisão da terra, das águas e terra seca. Quem dividiu as águas e as terras secas foi o Espírito Santo. Amém. Amém. E que nós temos que entender aqui que no versículo que o diácono Sérgio nos trouxe nesta noite. Ele diz aqui, o Deus que vivifica os mortos. Como é que Deus, ele está falando de Deus, na primeira pessoa, Deus, Pai. Como é que Deus vivificou os mortos? Ele não está comentando dos ossos secos, ele não está comentando de alguém que estava morto fisicamente. Ele estava falando de alguém que estava morto espiritualmente. Deus, ele trouxe e nos deu vida e nos vivificou por um trabalho das três pessoas de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Deus, ele trabalhou de que forma? Para pagar o preço do pecado na cruz, foi Jesus que fez o trabalho. Mas o trabalho de vivificar as nossas vidas é do Espírito Santo. Não foi o sacrifício de Jesus que me deu vida. Não foi o pagar dos nossos pecados na cruz do Calvário que me deu vida. O que me vivificou dos mortos foi o Espírito Santo. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque quem vivificou Jesus quando estava no inferno foi o Espírito Santo. Então toda a obra de Deus, quando Ele quer tocar a vida do ser humano, Ele vai tocar as nossas vidas pelo Espírito Santo. Por que Deus, Ele simplesmente não fala assim, filho, desça a terra e faça a sua obra? Não era mais fácil? Não era mais fácil? Mas ao invés disso, Ele precisava de alguém trabalhando por Ele, de um ser humano. O anjo Gabriel desce a Maria e fala, conversa com Maria, o plano de Deus para a tua vida é essa. É isso um ponto muito importante que eu quero trazer para vocês nessa noite. Na semana passada, o pastor Luiz falou de uma luz que tocava os corações. Amém? Tocava as nossas vidas. E como você recebe a palavra de Deus, transforma a tua vida. Para umas pessoas a palavra é mais eficaz do que para outras. Por quê? Porque da maneira com que você recebe aquilo que está sendo ministrado, te vai tocar o teu coração. Mas se você rejeita aquela palavra que está sendo ministrada, também será rejeitado aquilo que a palavra está trazendo. Então, quando o Espírito Santo, ele traz isso à vida, como Jesus paga o preço, limpa o caminho, o Espírito Santo vem nas nossas vidas e ele vai trazer algo novo para nós. Maria, ela se dispôs. Quantos de nós estamos dispostos a pagar o preço? A fazer aquilo que Cristo tem para que nós façamos. Maria, ele olha para o anjo e ela diz, faça-se em mim conforme o teu querer. Aleluia. E no versículos antes, ele explica para Maria, o Espírito Santo descerá sobre você. E você vai se achar grávida do Espírito Santo. Então, quem desceu sobre Maria e gerou uma vida em Maria? Foi o Espírito Santo. Assim como ele gerou todas as coisas no começo, ele continuou gerando todas as vezes que precisava de um mover de Deus sobre a face da terra, em prol do povo de Israel. Quando Sansão ele precisava lutar contra os exércitos, o Espírito Santo possuía Sansão. Quando Josué precisava lutar contra o seu exército, quem dava sabedoria da estratégia de guerra era o Espírito Santo. E quando nós estamos aqui hoje, nesse lugar, vivificado por esse Espírito. Porque antes, Efésios 2:4 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo nos vivifica diante de Deus. Ele traz à existência aquilo que não está existindo diante de Deus. Porque uma coisa que está morta não existe para Deus. Mas no momento em que essa pessoa aceita Jesus, ela passa a existir diante de Deus pelo vivificado Espírito Santo de Deus. Amém. E esse Espírito Santo, ele está em cada um de nós. Amém. Nós não podemos falar você não pode chegar para mim e falar assim, pastor, o senhor fala de um poder, mas eu não tenho esse poder. Mas a palavra de Deus está dizendo que todos nós temos esse poder. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim, no finalzinho do versículo, conforme o poder que opera em nós. Amém. Há um poder de Deus operando em nós.
A presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estão gravadas em nós pelo Espírito Santo. Amém. Nós somos templo do Espírito Santo e o Espírito Santo trabalha em nós para gerar vida. Porque quando ele veio sobre Maria, ele veio para gerar uma vida. Sim. E nós, sobre as nossas vidas, ele veio para gerar também uma vida. Qual é a vida que está sendo gerada em nós? O mesmo que foi gerado em Maria. O problema é como nós recebemos o chamado de Deus para que Cristo seja gerado em nós. E quando nós aceitamos Jesus, esse Espírito ele vai gerar a vida de Cristo em nós. E nós vamos passar a ser tratado pelo Espírito Santo para sermos parecidos com Cristo cada dia. Glória a Deus, aleluia. É essa a função do Espírito Santo. O Espírito Santo está trazendo vidas a nós para que nós possamos desenvolver o caráter de Cristo nas nossas vidas. Amém. E quando nós olhamos para a vida do próprio Jesus andando por sobre a face da terra, ele foi movido pelo Espírito Santo. Ele obedeceu também o Espírito Santo. Mesmo sendo ele o Filho do Deus Altíssimo. Você imagina, se Jesus, que foi o Filho do Deus Altíssimo, teve que ser e aprender a obediência do Espírito Santo sobre a sua vida, imagine eu e você como nós deveremos ser obedientes a esse Espírito. Amém. O problema é que há um desconhecer do mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós não conhecemos como o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, por causa que nós temos preguiça de procurar a presença do Espírito Santo na palavra de Deus. Quando nós passamos a ler a palavra de Deus com uma intenção de achar o Espírito Santo e a sua obra dentro da palavra, esta palavra trará a nós um conhecimento. E a palavra própria nos diz que quando traz o conhecimento, nos traz a liberdade. E quando traz a liberdade, nós somos livres de coisas demoníacas da nossa vida, porque quem está gerando essa vida em nós é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ele precisa de uma base para transformar as nossas vidas. E essa base é a palavra de Deus. Aleluia. Como é que ele vai trazer à existência aquilo que não existe, se ele não tem uma base para trabalhar sobre ela? Como é que o Espírito Santo criou o mundo? Foi por uma palavra lançada. Deus falou, cria-se a luz. E ele teve uma base para trabalhar e criar a luz. Amém? Quando Pedro foi chamado para o ministério, quando estava ali lavando as redes e Jesus estava pregando, para aquela multidão, e ele fala assim, Pedro, lança-te um pouco à frente e lança as tuas redes. Ele ainda debateu com Jesus. Ele falou, Jesus, eu sou pescador profissional, trabalhei a noite inteira, não peguei nada, estou lavando as redes aqui para ir trabalhar amanhã, porque hoje não deu nada para nada. O senhor que é carpinteiro veio falar para mim que sou pescador profissional, pesquei a vida inteira, dizer para mim que eu vá aqui, que eu sei que não tem peixe, e o senhor vai dizer que eu vou pegar peixe aqui. Mas por tua palavra eu vou. Amém. Ele tinha uma palavra base para sustentar a sua fé. Você recebe palavra nessa noite que sustenta a tua fé. O problema é se você lança a tua rede. Recebemos a palavra de Deus, guardamos no nosso coração a 7 chaves e fala assim, vou guardar no meu coração para que ninguém roubar a minha palavra, a minha bênção. Só que você não está entendendo que quando você recebe uma palavra base, uma palavra rema, é uma palavra que te impulsa você a viver em fé. E quando você recebe essa palavra base, você tem como lançar alguma coisa, lançar a sua rede naquilo que você precisa, e quando você puxa a rede, você vai ter a bênção de você. Mas o problema é que nós não damos o passo de fé para lançar esta rede e recolher, e pensando, falei, eu vou receber a bênção de Deus. Pedro lançou as redes porque tinha uma palavra na sua vida. O Espírito Santo não trabalha na minha e na tua vida, porque a palavra que ele recebe no teu coração, que você recebe no teu coração, você não lança no mundo espiritual. Quando eu lanço essa palavra no mundo espiritual, eu estou lançando em Cristo, em Jesus, e Jesus e o Espírito Santo vê assim, ele está operando pela palavra que ele recebeu, então ele tem um poder que gera no mundo espiritual de uma autoridade, de um impacto, de uma autoridade que está movendo o mundo espiritual, porque ele está usando uma palavra que ele recebeu dentro da palavra, dentro da igreja. Quando a palavra de Deus, ela vem uma palavra rema, uma palavra de revelação, e aquela palavra toca, queima o meu coração, o coração de vocês, dessa noite, tenho certeza que alguma palavra está queimando no teu coração, é uma palavra que vai te impulsionar a fazer alguma coisa. O Espírito Santo está esperando um chamar de você, falando, não, Espírito Santo, vamos, que o negócio vai dar certo. Aleluia. Como disse o diácono Sérgio, nós olhamos, andamos por visão,
por vista. O que é andar por vista? Andar por vista é ver, simplesmente eu estou andando por vista, eu sei que se eu continuar aqui eu vou bater na parede, então eu estou andando por vista. Mas quando você não vê nada na tua frente, você continua andando, você está andando por uma visão que Deus te deu uma palavra e você começa a andar naquela palavra, você fala, eu vou chegar, eu vou subir essa montanha, eu vou descer do outro lado, eu vou receber a minha bênção, embora eu não conheça o que eu vou encontrar pelo caminho, mas embora se Deus me disse que eu tenho que subir a montanha, descer do outro lado, que a minha bênção está do outro lado, não importa o cansaço, não importa a luta, não importa o que eu encontrar pelo caminho, Deus já me deu a vitória. Uau. Aleluia. Deus já nos deu a vitória. Porque quando Deus nos dá uma palavra de vitória nas nossas vidas, significa, de direção na nossa vida, significa que passe o que aconteça, passe o que passe, aconteça o que aconteça, a vitória já é minha, porque a palavra já foi liberada a mim. Sim. A Bíblia diz que a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia. Quando nós recebemos a palavra de vitória, não importa o que nós passemos no caminho Sim. dessa vitória. Você tem a certeza absoluta, se a palavra já foi dada à tua vida, chegue no ponto onde Deus disse para você chegar e você vai receber a tua palavra, vai receber a tua vitória, vai receber a tua libertação, vai receber a tua cura, vai receber a renovação da tua vida, vai receber o batismo do Espírito Santo, vai receber ali a salvação da tua família. Porque Deus é um Deus que cumpre promessas. Já estou começando a pregar na semana que vem. Uau! Glória a Deus. Aleluias. Deus é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre promessa, um Deus que faz promessa, e um Deus que espera que você também faça promessa a Ele. Porque é um Deus de pacto. Deus é um Deus de pacto. Ele faz pacto desde o Antigo Testamento. E nos dias de hoje Ele continua fazendo pacto comigo e com você. Porque uma pessoa que faz pacto com outra pessoa é porque tem total confiança naquela pessoa que está fazendo pacto. Porque com uma pessoa que você não confia, você não faz pacto. Sim, Deus. Você vai fazer pacto com uma pessoa que você sabe que ele vai te roubar? Você não vai fazer. Agora, quando você fala de Deus, Deus está esperando a mesma retribuição de você. Deus é um Deus que cumpre as suas palavras. Agora, você cumpre as tuas com Deus? É uma moeda de troca. Porque quando Deus olha para nós e nós olhamos para Deus e Deus sei que Deus vai cumprir a sua palavra, eu vou fazer um pacto com Deus. E quando eu faço um pacto com Deus, eu demonstro a minha confiança, o meu amor, a minha inteira confiança naquele Deus que eu estou fazendo o pacto. Queridos, muitos pactos são feitos para deuses estranhos por aí. E as pessoas dão suas vidas para esses deuses, que no final vão cobrar a sua alma. O Deus que vivifica e te chama aquilo que não existe, a existência, somente com uma palavra rema na tua vida, Ele vai trazer a existência que você precisa. Aleluia. Este Deus, Ele não vai cobrar nada de você, Ele só vai cobrar de você que você tenha fé. Amém. E que você creia. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz, em Lucas capítulo 1, Ele fala que tudo é possível àquele que crê. Queridos, nós temos um poder que opera em nós. Você veja que a palavra de Deus é tão interessante quando você começa a entender o mistério da coisa, que ela fala assim que o poder do Espírito Santo está no mundo hoje, está ou não está? Salmos diz que a glória de Deus está manifesta no mundo, mas quem vê a glória de Deus? A igreja. Amém. O Espírito Santo onde é que está no mundo? Ele está na igreja. Onde é que habita este poder? Em nós. Então Ele opera em nós. Amém. Você tem ideia do que significa isso? Poderoso, aleluia. Do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, pelo Espírito Ele está habitando em vocês nessa noite. Aleluia. Ele faz parte de você nessa noite. Graças a Deus. Pastor, mas por que eu não consigo ver Deus trabalhando na minha vida? Deus está trabalhando na tua vida. Amém. Acontece que muitas vezes nós estamos como Paulo. Paulo, quando teve um encontro com Jesus, a caminho de Damasco, que estava presidindo a igreja, ele teve um encontro com Jesus, ele cai do cavalo e ficou 3 dias cegos. Quando Ananias é mandado à rua direita, na casa de Judas, vai ali que tem uma pessoa que eu quero que você ore por ele, Ananias. E Ananias teve uma brilhante ideia de perguntar para Deus, Deus, quem é este homem? Saulo de Tarso. Mas esse eu não vou. Né? Esse não. Deus deve ter falado para assim, vai lá porque esse já teve um encontro comigo, já faz parte do meu povo, eu quero que você ore por ele, porque ele precisa receber algo que ele ainda não recebeu. Ora por ele, para receber visão,
que ele estava cego. 3 dias, imagina, o homem encontra com Jesus, tem 3 dias de jejum e oração. Já de cara. Glória. Coloca a mão sobre ele, restaura a visão dele. Eu quero que ele receba o meu Espírito. Aleluia. Aleluia. E o mais interessante de tudo isso é que aquele mesmo Espírito que está sobre Paulo é o mesmo que está sobre a igreja. É o mesmo que está sobre a sua vida. Glória. Paulo fez coisas grandes porque viveu uma vida de fé. Verdade. Por que nós não podemos viver a mesma coisa se nós somos capacitados pelo mesmo Espírito? Amém. Aleluia. E aquele mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o mesmo que estava sobre Pedro, sobre Paulo, sobre os apóstolos, e é o mesmo que está sobre a igreja hoje. Graças a Deus. Esse Espírito que está sobre a minha vida nesta noite, sobre esse altar, é o mesmo Espírito que estava sobre eles. Glória. Esse Espírito quer criar vida em você. Esse Espírito quer fazer de você labaredas de fogo. É a promessa bíblica. Glória. A Bíblia diz que dos meus ministros faço labareda de fogo. Glória a Deus. Quando um espírito maligno olha para um homem que está debaixo da unção do Espírito Santo, labareda de fogo, a primeira coisa que ele faz é se encolher e se ajoelhar. Não por minha pessoa, mas por aquilo que está por trás da minha vida. Amém. Amém. Aleluia. É um poder e uma autoridade que nós temos nas nossas mãos. Graças a Deus. Por isso que Deus ele traz às nossas vidas aquilo que não existe. Antes nós não existíamos diante de Deus. Jesus nos purifica na cruz do Calvário. O Espírito Santo entra na jogada e nos vivifica diante de Deus. E não somente nos vivifica, como nos capacita pela cruz do Calvário a sermos nós o templo desse Deus poderoso. Amém. Queridos, quando Jesus veio sobre Maria, quando o Espírito Santo veio sobre Maria, gerou Jesus, ele poderia ter nascido em qualquer lugar. Ele podia ter nascido no palácio, no lugar mais rico. Não, ele preferiu nascer naquela mulher. Sim, Deus. E ele em todos os lugares que o Espírito Santo podia estar hoje, nas grandes sacerdotes e grandes lugares do mundo, ele preferiu estar nas nossas vidas. Nós somos escolhidos de Deus para ser templo do teu Espírito. Amém. Nós somos escolhidos de Deus para sermos nós o instrumento vivificado, transformado em poder e glória pela mão do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Somos nós vivificados e transformados por essa maravilhosa presença. Sim, Senhor. E hoje eu estava orando lá embaixo e Deus falou comigo. Tivemos um momento de oração muito forte lá embaixo. Glória a Deus. Esse Espírito Santo, ele nos traz um renovo cada vez que nós entramos na presença de Deus. Nós cremos que ele vai agir naquela noite. Glória a Deus. Ele traz um renovo, ele transforma nossas vidas. Eu estava ali, eu terminei de louvar hoje, eu estava sentado e eu estava falando em língua com Deus, porque era uma vontade muito grande, porque eu não queria sair daquele lugar. Quando nós entramos nesse lugar com Deus, nós não queremos sair dali. Sim, Senhor. Mas quando nós saímos dali renovado, transformado, abençoado, fortificado. Porque é impossível, irmãos, uma pessoa entrar na presença do Espírito Santo e não ser transformado por ele. Sim, Jesus. É impossível uma pessoa que vem numa igreja onde o Espírito Santo se manifesta, onde o Espírito Santo transforma, onde o Deus Todo-Poderoso, pela presença do Espírito, nos traz palavra de revelação e não ser tocado. Nós entramos na presença do Espírito Santo e ele nos transforma, nos abençoa. Glória a Deus. Aleluia. Ele nos tira as escamas dos olhos, como tirou as escamas dos olhos de Paulo. Diz a palavra de Deus que quando Ananias ora por Paulo, as escamas começaram a cair dos seus olhos. Amém. Então significa que mesmo tendo Cristo, tem muitas pessoas cegas espirituais. Sim, Senhor. Mesmo dentro da igreja, salva e ainda vivificada pelo Espírito, ainda continuam cegas em muitas coisas dentro da igreja. Pastor, como é que caem essas escamas dos olhos? Pela pregação da revelação da palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que a palavra em si, ela mata, mas o Espírito vivifica. Amém. O que significa isso, pastor? Significa que quando eu prego a palavra ministrado debaixo da unção do Espírito Santo, essa palavra traz vida. Aleluia. Mas quando eu aplico somente a lei da palavra de Deus, eu posso estar trazendo morte a essa pessoa. Então a palavra de Deus, ela tem dois lados. Se está debaixo da unção do Espírito Santo, vai criar vida, vai gerar vida, vai transformar, vai multiplicar as coisas na tua vida. Glória a Deus. Mas nós estamos fazendo as coisas seguindo a lei de Deus, mas sem a presença do Espírito Santo, significa que eu estou fazendo na minha força, no meu entendimento. E essa palavra pode trazer morte em vez de vida. Porque o que vivifica não é a palavra em si, o que vivifica é o Espírito Santo pela palavra. Amém. Aleluia.
Amém? Amém. É aquilo que traz vida. É a palavra de Deus. É a base da vida do Espírito Santo trabalhar na minha vida e na tua vida. É a palavra de Deus. Amém? Se o Espírito Santo está fora da ministração, pode gerar morte. Mas eu dou glória a Deus, porque nesse lugar o Espírito Santo tem trabalhado nas nossas vidas. Amém. E nós temos visto o mover de Deus em muitas coisas. Amém. Significa que o Espírito Santo está conosco, está contigo, está com nós aqui nesse lugar, Amém. nesta noite. Amém? O Espírito Santo ele é tão importante para a igreja, porque quando Jesus ele ressuscita, a primeira coisa que ele aparece para os discípulos e diz: Pai seja convosco, e soprou sobre eles o Espírito. Glória a Aleluia. Deus. É muito importante você entender a presença do Espírito na igreja. E tem muitas pessoas que recebem o Espírito Santo, mas eles precisam ser, esse Espírito precisa ser trabalhado nas nossas vidas. Porque Jesus, ele disse antes de subir: não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Eles tinham o Espírito Santo, mas eles não estavam cheios do Espírito Santo. Há uma diferença em você receber o Espírito Santo e em você ser cheio do Espírito Santo. E eles ficaram em Jerusalém. Diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ficaram no aposento alto, reunidos mais ou menos 120 pessoas. E quando foram cheios do Espírito Santo, veio com um vento impetuoso, diz a palavra de Deus, e encheu aquela casa. Glória a E as Deus. pessoas que estavam ali começaram a falar em línguas. E as pessoas que estavam em volta, que não entendiam o movimento, eles já estão bêbados logo às 9 horas da manhã. Não, eles não estão bêbados, estão bêbados do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. De repente, um iletrado, uma pessoa que só sabia pescar na vida, se levanta. E em 15 minutos de pregação, ele converte mais de 3.000 almas para Cristo. Aleluia. Um homem chamado Pedro. E ele pregou uma coisa tão simples: isso que vocês estão vendo não é nada do que vocês estão falando. O que vocês estão vendo é a promessa que Deus fez em Joel capítulo 2, que derramaria do seu Espírito nos últimos dias sobre toda a carne. É isso que vocês estão vendo. E as pessoas ao lado estavam falando: então, se é isso, é verdade, então eu também quero receber esse Espírito, eu quero receber este Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E você vê que a unção do Espírito Santo estava sobre os discípulos, porque eles responderam uma palavra que Jesus disse para eles. Eles foram pautados naquela palavra. Eles andavam sobre aquela palavra. E o Espírito Santo tinha argumento no coração daqueles homens para fazer milagre através deles. Glória a Deus. Tanto é que Pedro e João estavam entrando no templo em Jerusalém na hora terceira, ou seja, 3 horas da tarde, mais ou menos, pela porta formosa, e tinha ali um coxo pedindo esmola. Eles olharam para ele e falaram: se imagina, o pastor presidente, o vice-presidente entrando no templo a orar, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Glória, aleluia, Jesus. Levanta-te e anda. Querido, qual é a diferença em nós servirmos a Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, daqueles dias para o dia de hoje? A diferença é como eu e você cremos naquilo que nós estamos ouvindo. Em nome de Jesus. Se nós cremos de verdade naquilo que nós estamos ouvindo, nós estamos capacitados por o mesmo Espírito que estava sobre ele, que está sobre as nossas vidas hoje, a fazer as mesmas coisas que eles faziam. Glória a Deus. Amém. A Bíblia conta dos 12 discípulos, dos discípulos de Jesus, e mais Paulo, que nós vemos que sobressaiu a todos os outros. Mas a palavra de Deus diz que Estevão fazia milagre, Filipe fazia milagre. Os discípulos que não estão nomeados na palavra de Deus, que nem sequer entraram na palavra de Deus, faziam milagres. Amém. Da mesma forma. Porque eles estavam movidos pelo mesmo Espírito. Esse Espírito, diz a palavra de Deus, que ele é eterno. Assim como o Pai e o Filho, eles não mudam e nunca mudarão. Amém. O Espírito Santo de Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então significa que o poder que o Espírito Santo tinha lá no começo da igreja primitiva, ou lá no começo de Gênesis, da criação do mundo, é o mesmo poder que ele está tendo hoje. Amém. Qual é a diferença? A diferença é como ele acha um coração disponível para fazer a obra que realmente ele precisa fazer. Amém. Glória a Deus. É como nós recebemos a palavra de Deus em mim. Como eu recebo essa palavra? Realmente ela está caindo no coração que realmente está disposto a pagar o preço pelo milagre? Que está crendo suficientemente para ter uma base de sustentação no Espírito, para que esse Espírito possa trabalhar e fazer a obra de Deus funcionar? É como nós recebemos aquilo que nós ouvimos. Por isso que nós sempre oramos, eu sempre oro lá embaixo, cada vez que nós oramos lá embaixo, eu oro: Deus, a palavra que for ministrada nessa noite, cai em coração arado, coração preparado,
para que ela possa crescer, frutificar e dar o seu fruto. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Glória. Porque nós entendemos que se a palavra de Deus entra na nossa mente, mas ela não baixa no coração, ela não vai dar o seu fruto. De igual maneira, o pecado, quando está muito na nossa mente, ela baixa o coração, dá fruto ao pecado. Mas quando nós estamos constantemente com a palavra de Deus na nossa mente, nós recebemos a revelação do Espírito. Estou dando um segredo para vocês. Quer saber, quer ter revelação de Deus em algum versículo da palavra de Deus? Pega um versículo que você lê, faça um desafio com você mesmo. Eu quero que depois você me conte. Pega esse versículo, decore ele e fique com ele na tua mente. Você veja como o Espírito Santo ele vai te ministrar. Como é que ele me ministra? Como é que eu consigo ouvir a voz do Espírito Santo falando com você? Ele vai falar com a tua própria voz. Você vai escutar como se você estivesse ministrando a você mesmo. Aí você começa, e o Espírito Santo começa a te levar em coisas da palavra de Deus, que vai te ministrar e você vai entender aquele versículo de uma maneira diferente. Por que eu recebo a revelação? Porque eu pego a palavra de Deus, que eu recebo do Espírito uma revelação. Por exemplo, semana passada eu recebi aquela revelação da palavra do pastor Luiz. Eu fiquei com aquilo na mente. O Espírito Santo falou assim: tem mais aí. Dá para você procurar uma coisa mais aí, tem mais coisa aí. E começa, e você fica, e o Espírito Santo te dá um versículo que vai encaixar naquilo. Você pega aquele versículo, você ora na Bíblia, você procura outras partes da Bíblia que conecta com aquele versículo, e o próprio Espírito Santo vai te mostrando coisas dentro da palavra de Deus. Amém, Jesus. Glória. Ele começa a te revelar coisas, você começa a ver aquele versículo não da mesma maneira que você lê. Você vai ver um versículo aberto no mundo espiritual que traz uma revelação para a tua vida. Sim. É por isso que muitas vezes quando eu subo no púlpito, eu trago alguma coisa para a igreja, eu trago uma coisa que o Espírito Santo já tem me aberto uma porta. Muitas vezes ele me abre a porta, mas ele não me revela o que tem embaixo da porta. Por que isso? Porque ele quer que eu ande em fé. Sim. Quando vocês estavam aqui, uma vez que Deus mandou eu mudar a minha administração, foi um pouco antes de ir para a Bolívia, né? Sim. Deus, o Espírito Santo fala assim: ó, a porta está aberta. Se tu tem fé, se tu crê, tu entra por ela e nós fazemos o negócio. É assim na vida do ser humano. O Espírito Santo, ele vai sempre mover você de degrau em degrau, sempre cutucando a tua vida de fé. Ele vai abrir uma porta para você. Se você tem fé e tem coragem, você vai entrar. Por mais que você não saiba para onde você vai ir, onde vai dar aquela porta. Por mais que você não saiba o que tem atrás dessa porta. Mas se o Espírito Santo está abrindo para você entrar, você entra. Porque você sabe, se o Espírito Santo está abrindo, é porque Deus quer que você ande por ele. Amém. Amém. Isso é andar em fé. Glória a Deus. Andar em fé não é aquela pessoa, por exemplo, muitas pessoas confundem andar em fé. Eu vou na igreja porque eu preciso de um direcionamento de Deus para tal coisa na minha vida. Eu preciso então de uma palavra profética na minha vida. Então você recebe a palavra profética. E você começa a andar de acordo com aquela palavra que você recebeu. Agora, se você colocar esta palavra debaixo da direção do Espírito Santo, ele te leva para uma palavra de verdade. Para um lugar onde você vai receber a verdade que aquela palavra te trouxe. Mas muitas vezes nós procuramos as promessas de Deus, em vez de nós esperarmos que a promessa nos alcance. Existe uma diferença entre correr. Existem pessoas que vão de lugar em lugar procurando uma palavra de Deus. Sim. Quando ele fala assim, tal igreja está dando palavra profética, ele vai para lá. Tal igreja está tendo milagre, ele vai para lá. O mesmo Deus que opera nas igrejas está operando aqui hoje. Sim, Jesus. Oh, glória. O que acontece é que nós temos que ter uma palavra de vitória na nossa vida, uma palavra que nos leve realmente a andar em fé. Amém, Jesus. De fé em fé. Não precisa você saber o final da situação. Sim, Jesus. Precisa você receber uma palavra onde é o final. E você andar de acordo com aquela palavra. Glória a Deus. Você andar de acordo com aquela palavra e Deus vai te dar a bênção na tua vida. Glória a É Deus. fácil? Não é fácil. Porque você nunca sabe muitas vezes o que vai acontecer depois do primeiro passo. Mas se você confia no Espírito Santo, confia que Deus enviou o Espírito Santo para ser seu guia, para ser aquele que ia te ensinar, como diz em João 16. Ele te ensinará todas as coisas. Ele, que conhece o coração de Deus, no íntimo do coração de Deus, ele vai trazer aquilo que está no coração de Deus e vai se tornar conhecido para vocês. Amém. Vai trazer ao teu conhecimento aquilo que está no coração de Deus
a respeito da tua vida. Agora, se ele não tem no teu coração um coração que está fundamentado em fé, como é que o Espírito Santo trabalha? O Espírito Santo só trabalha naquele coração que está fundamentado em fé. Ah, pastor, eu não tenho fé. Romanos diz que todos nós recebemos uma medida de fé. Então não tem como você dizer, eu não tenho fé. Pastor, eu não tenho o poder que opera em mim. Não, a palavra de Deus diz que há um poder que opera em nós. Pastor, mas eu nunca senti isso. Não, você é templo do Espírito Santo, porque em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então nós temos todos os requisitos básicos para nós ter uma vida de fé. Nós temos todos os requisitos básicos que Deus deu a uma ferramenta específica para cada um de nós, que nos leva a viver uma vida de fé, de milagre, de poder, de autoridade no mundo natural. Porque somos filhos do Deus Altíssimo. Ah, mas pastor, eu não sou tanta coisa, mas o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre você nesta noite. A diferença é que Jesus obedecia e nós muitas vezes não obedecemos. Jesus foi batizado, desce o Espírito Santo sobre ele, amém? Precisava mais do que isso? Precisava? Precisava. A primeira coisa que Jesus fez foi obedecer o Espírito Santo e ir ao deserto. Para ser? E quando ele volta do deserto, o que aconteceu? E depois ele sai do deserto, depois de ser servido pelos anjos, ele volta cheio do poder de Deus. Muitas vezes para nós está bom receber o Espírito Santo, maravilhoso, mas é o princípio de todas as coisas. Nós temos que passar pelo deserto, nós temos que ir à luta, nós temos que confiar. Por que nós temos que ir para o deserto, pastor? Porque o Espírito Santo precisa criar em você um ser humano que adore a Deus em confiança. Ele precisa tratar o teu caráter. Ele precisa tirar de você o Egito que ainda faz parte da tua vida. Porque todas as pessoas que saíram do Egito morreram no deserto. Somente 2 entraram para a terra prometida. Josué e Caleb. Porque foram os 2 únicos que andaram por visão, como o diácono Sérgio pregou hoje, ministrou hoje. Porque eles andaram por visão, porque eles viam que Deus já tinha dado a vitória sobre aquela terra. Esses 2 foram os 2 únicos que entraram. Por que os outros não entraram? Porque eles estavam vivendo por vista. Aquele que via bloqueava a fé que deveria ter no coração. Verdade. Então Jesus, o Espírito Santo vai te levar você a algumas coisas na tua vida para criar uma dependência do Espírito. Aprenda a ser dependente do Espírito. Pedro era dependente do Espírito. Paulo muitas vezes foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra em Samaria. Mas não era para salvar, era para salvar, mas não era tempo de ir àquele lugar. Verdade. Existem palavras que são verdades, existem palavras que deveriam ser ditas, mas existe o tempo certo e na hora certa. E a pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo faz dessa forma. O Espírito Santo ele vai te levar a viver uma vida de dependência do Espírito. Quando somos dependentes desse Espírito, nós não temos falha na nossa vida. Nós não vamos tropeçar. Porque aquele que é dependente do Espírito Santo, ele depende da verdade da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os nossos pés. E quem anda em claridade não tropeça nas pedras. O que anda em claridade sabe onde está pisando. Por mais que você não saiba onde vai dar o caminho, mas você confia no Espírito Santo que está trabalhando na tua vida, que ele vai te levar em segurança. E por mais que eu ande por vales de sombra de morte, eu não temerei mal algum, porque sua vara e seu cajado me infunde aliento, força para mim continuar. E eu tenho certeza que quando eu sou verdadeira ovelha no pasto do meu Senhor, ele me levará às águas tranquilas e em pastos verdejantes eu vou descansar. É isso que o Espírito Santo tem preparado para nós. Pastor, por que eu não estou vivendo isso? Porque ainda você não está dependente do Espírito Santo. É uma das coisas que nós precisamos ser, dependente e viciado no Espírito Santo. Ah, mas quando eu oro a Jesus, eu
me sinto bem. Mas quando eu olho só para o Espírito Santo, eu parece que estou traindo Jesus. Querido, você não está traindo Jesus. Porque o próprio Jesus falou, ó, aquele que virá fará todas as obras e ele me glorificará. Toda a obra do Espírito Santo em mim glorifica Jesus, porque é gerado pelo Espírito Santo. E quando ele glorifica, as obras de que o Espírito Santo gera em mim, glorifica ao Filho, glorifica também ao Pai. Então não tem como você criar um laço de amizade, um laço de intimidade com o Espírito Santo, se você não tem confiança nele. Uma intimidade só pode ter uma pessoa que tem confiança com outra pessoa. Porque eu não posso criar um laço de amizade com quem eu não confio. Então o Espírito Santo, ele se sente muitas vezes traído, porque ele precisa de um laço de amizade, ele precisa ter uma base de coração de fé, de coração que está disponível para ele trabalhar, e ele muitas vezes não encontra em nosso coração esse coração disposto a fazer essas coisas. A igreja é um lugar, é um celeiro de poder e de autoridade. É um celeiro onde o Espírito Santo trabalha no nosso coração, na nossa vida, para fazer de nós verdadeiros homens e mulheres que têm o poder e a autoridade de expansão do reino de Deus nessa terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu não queria parar, falar a verdade. Hoje o Espírito Santo está ministrando muita coisa nas nossas Glória. vidas. Mas eu preciso parar hoje, porque nós já estamos um pouquinho avançado na nossa hora. Amém? Amém. Glória a Deus. Se coloque de pé. Eu nem sequer passei para o segundo ponto, mas tudo bem. Ficou mais da metade ali, mas tudo bem. Irmãos, coloque a sua vida, o seu coração, o seu corpo, o seu tempo diante de Deus e fala para Deus, Deus, ó, esse tempo é o que tem. Se o Senhor puder usar, usa para a glória do seu nome. Amém? Confia em Deus, confia no Espírito Santo. Quando Ele indicar a palavra, quando Ele me mostrar alguma coisa, confia que Deus vai estar na frente pelo Espírito Santo. Amém? Deus protege, Deus livra, Deus guarda, Deus direciona, Deus abençoa, Deus empodera, Deus ministra, Deus faz cura, Deus faz tudo para a tua vida. Mas Ele quer um coração disponível nessa noite. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite nós queremos te glorificar, te exaltar e dar a ti toda a honra, toda a glória e toda a graça, Pai, porque o Senhor enviou sobre as nossas vidas, Senhor amado, o teu Espírito Santo, que falou conosco de uma maneira tão plausível, tão, Senhor amado, palpável nesta noite, Deus, colocando em nossas vidas, Senhor amado, realmente um caminho, Deus, por onde nós possamos trilhar, Senhor amado, uma vida de vitória, de graça. Nesta noite, Deus, nós te glorificamos, ó Pai, nós te glorificamos, Jesus, nós te adoramos, Espírito Santo, declaramos aqui, o Espírito Santo, nosso amor, nós te amamos, nós te louvamos, nós te honramos neste lugar. Espírito Santo, fica conosco, Espírito Santo, faz de nós verdadeiramente templos vivos da tua presença, Espírito Santo. Acha em nosso coração disposto, Espírito Santo, para fazer a obra do Pai sobre esta terra. Senhor Espírito Santo, empodera a cada um de nós com poder e com autoridade sobre todas as coisas, ó Deus, para que o reino do Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, possa ser expandido nessa terra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero colocar debaixo das tuas mãos essa noite, Senhor amado, a tua igreja, ministrar sobre ela a presença do Espírito Santo sobre essa semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja revelação, que haja empoderamento, que haja cura, que haja transformação, que haja, Senhor amado, a presença do teu Espírito, Senhor amado, todos os dias dessa semana, até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toca nos corações e cria neles, ó Deus, um coração disposto, cria nele um espírito, Senhor amado, disposto, cria nele, Senhor amado, uma base de fé, para onde é a glória do teu santo nome, Jesus. Que o teu Espírito Santo permaneça conosco, viva conosco, Senhor amado, durma e acorde conosco, Pai. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Está encerrado em nome de Jesus.